Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui no podcast o Daniel Gandolfi, que é diretor de negócios digitais da Grendene, uma das maiores produtoras de calçados do mundo, uma das maiores exportadoras de calçados do Brasil. Tem diversas marcas por ali, ó. Melissa, Raider, Ipanema, a própria Grendene. São mais de 20 mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Daniel, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Poxa vida, Cássio, o prazer é meu. Muito bacana estar aqui. Muito legal ter você aqui mesmo, Daniel. E, poxa, você tem aí uma diretoria abaixo de você, né, de negócios, na verdade, uma diretoria com você, onde você está de negócios digitais, e abaixo dela, imagino que tenha muita coisa, né, ainda mais Tem numa empresa bastante. desse porte. É, como é que funciona, esse trabalho de inovação? Né, Daniel, Uhum. porque a indústria é sempre uma coisa, né, muito consolidada, né, mas a gente vê Sim. muito elas interagindo, agindo como startups, interagindo com labs. No caso de vocês, como é? Ah, legal. Bom, Cássio, dentro da minha diretoria, nós temos o Bergamota, que é o Laboratório de Inovação da Grendene, o DCG, que é a nossa operação de e-commerce, né, de todas as marcas da empresa, e também toda a área de TI, né? Então, eu me relaciono todo dia com profissionais que estão verticalizados em tecnologia, estão verticalizados em comércio digital, e estão verticalizados em criação de novos negócios. E tudo isso está muito conectado, né? Porque hoje é impossível quase tu pensar num negócio novo que não tenha tecnologia, é impossível tu pensar num negócio que vai entrar em um novo mercado, vai ser criado um novo canal que não passe por tecnologia, né? Então, a tecnologia é a favor do negócio e eu brinco assim, a democratização do acesso aos benefícios que a tecnologia traz para o mundo dos negócios é um pouco do meu papel, tá? Então, isso está tudo muito conectado e é um orgulho e um prazer enorme em empreender dentro dessas verticais, dentro da Grendene. E como é que impacta isso no dia a dia? Assim, onde é que, vamos dizer, vocês aí dentro veem essa presença da inovação e da tecnologia com mais Uhum. ênfase? Claro. Bom, algumas frentes, né? Eu acho que, falando um pouco de inovações mais disruptivas, né, Cássio, eu posso falar um pouco sobre como o nosso lab de inovação, ele olha para, num ciclo trimestral, praticamente, para territórios de inovação percebidos pelo consumidor contemporâneo, né? Então, aquilo, se é valor para o consumidor, é valor para a Grendene. E como é que a gente vai encontrar uma oportunidade naquele mercado aonde a tecnologia é um trampolim para aquela oportunidade, né? Então, a inovação ela entra preferencialmente, né? Ela deve entrar no nosso dia a dia através de testes de hipótese, né? Então, como é que eu testo uma hipótese da forma mais ágil e mais barata possível? Porque se eu demoro muito para testar uma hipótese, eu testo menos hipóteses do que eu testaria sendo mais ágil. E essa é a nossa busca. Então, ela entra como uma prova de conceito, né? Essa prova de conceito, ela é validada junto ao consumidor, ou seja, existe interesse naquilo, existe um potencial de tração mercadológica para aquilo que a gente está investigando. E a gente procura fazer isso muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Caso a gente venha a validar esta hipótese, a gente avança já para um estágio um pouco mais maduro, que é um estágio de MVP, né? Então, aqui no estágio de MVP, menor produto viável, para quem está nos ouvindo, a gente procura, então, entregar já uma amostra daquele valor para o consumidor e aprender com ele. E aqui vem a tecnologia de novo na inovação, né? Porque a tecnologia no processo de inovação e validação de hipóteses, ela também nos ajuda a mensurar a reação do mercado, do consumidor, àquela hipótese que a gente está testando, né? E, e esses processos, eles precisam ser muito estruturados, simples, não burocráticos, mas estruturados, porque senão é muito provável que a dinâmica do dia a dia, que faz com que a Grendene seja essa empresa que ela é hoje, interfira nos projetos de inovação, né? Então, a nossa atividade core, ela precisa apoiar o projeto de inovação, mas não podá-lo, né? E o projeto de inovação precisa entrar no dia a dia do core para influenciar
a geração de valor de alguma forma. E nós olhamos isso de uma forma muito simples, assim, 3 pilares, né? Que é esta inovação que está entrando no nosso dia a dia, caso validada e implementada em ambientes maiores, ela vai nos trazer um ganho, operacional, ou seja, é tangível, que ela vai fazer com que eu faça algo mais rápido ou mais barato, né? E eu consiga realocar inteligência humana para outras tarefas de maior complexidade. Então a inovação entra muito dessa forma também, como um ganho operacional. A inovação ela entra no nosso dia a dia como um ganho estratégico, né? Então aquela inovação vai fazer com que eu tenha mais informações sobre o ambiente competitivo onde eu estou inserido e me ajudar a tomar melhores decisões. Essa inovação, essa tecnologia, ela vai fazer com que eu saiba algo que o meu concorrente não saiba, com que eu me relacione com o meu consumidor de uma forma que ninguém se relacione. Então ele traz um ganho estratégico. E a terceira forma com que ela entra no nosso dia a dia é o ganho de performance, que é a consequência da utilização do ganho estratégico, do ganho operacional, que é a performance e resultado, né? Então, ela precisa entrar no nosso dia a dia com isso em mente desde o início, porque senão ela vira, abre aspas, uma viagem, né? Um projeto de inovação tem que ter foco em resultado, né? Em algum desses resultados, e isso precisa estar muito claro desde o início, porque senão é um pouco mais complicado tu ter ganhos, conquistas, digamos assim, políticas que te ajudem a ter apoios, né, para realizar aqueles projetos. É mais difícil com que tu consiga engajar colegas, né, se eles não enxergarem o valor daquilo ali. Então, esses cuidados são inúmeros e são muito importantes desde o início para a gente trazer inovação para o dia a dia. E é muito importante a gente sempre deixar claro que tipo de inovação nós estamos falando, né? Porque a gente trabalha muito com o conceito de horizontes, tá? O horizonte 1, o horizonte 2, o horizonte 3, né? Então, o horizonte 1 muito próximo é uma inovação mais incremental. Quando a gente fala de um lab de inovação, eu não tenho expectativa de entregar para a Grendene inovações incrementais como o lab, porque isso é expectativa, responsabilidade e oportunidade para todos os meus colegas, não só do lab de inovação, né? Todo mundo inova no seu dia a dia. Mas eu deixo claro que o lab está trazendo inovações mais no horizonte 2 e horizonte 3, com um nível maior de possibilidade de disrupção, tá? Então essa clareza de propósito também, ela é muito importante, senão a inovação não entra, tá? É muito fácil ela ser ejetada, porque ela pressupõe muitas vezes transformações de ecossistema, né? Transformação de processo, transformação de escopo, transformação de ferramentas, e assim vai. E isso gera mudança, e a mudança é fácil de ser rejeitada, né? Por aí, Cássio. Não, bem legal. E eu fico pensando aqui, conforme você vai falando, né? Você fala muito então de testar hipótese e tal. Parece um ritmo acelerado nos labs, né? Ou no lab. Vocês ali Uhum, testam rápido, erram rápido, acertam rápido, valida a hipótese aqui, tal, ali, joga. E como você falou, um ritmo meio de startup, assim, né? sim. Agora, a empresa não necessariamente tem o ritmo, né, igual, porque pela Não natureza tem. dela, e não é uma crítica, Claro. tá? É até uma defesa, às vezes, a empresa ser, né, tem mais processos mais pesados, tá? Pô, é uma indústria, ela tem que se proteger, tem que competir, então é característico isso de qualquer lugar, né? Uhum, Empresa uhum. muito grande, mas é a velha brincadeira, né? O transatlântico e o jet ski, né? É isso aí. Mas é Você tá, perfeita analogia, né? tem choque de cultura? Tem Tem. harmonia na cultura? Como é que faz aí nessa hora que você chega para alguém e fala, cara, eu preciso disso aqui para amanhã, quando o normal seria pedir isso aqui para o ano que vem? Exato. Tem choque de culturas, tem influência de cultura, e eu acredito muito que o trabalho da inovação também é influenciar a cultura, né? Através das suas práticas e dos seus exemplos. Mas existe muita colaboração também, né? A colaboração é um valor da Grendene, então a gente ah, exige muito que ele seja praticado, tá? E é fundamental realmente, e é difícil disso acontecer sem determinados patrocínios, que sejam abertas exceções para projetos de inovação, né? Vou dar alguns exemplos utilizando tecnologia, tá? Se eu vou testar um projeto que é enfim, ele requer uma operação de e-commerce, tá? Muito provavelmente o meu caminho para fazer isso não vai ser utilizando
o meu conjunto de soluções tecnológicas que hoje eu ancoro os e-commerce de todas as marcas da Grendene, tá? Por quê? Porque o tempo de setup é muito maior, o investimento é muito maior, ou seja, ele está muito mais para um transatlântico do que para um jet ski, né? Então, nessas situações, inclusive, a gente cria raias paralelas, né? A gente traz, às vezes, soluções que no mercado comum, digamos assim, seriam direcionadas a pequenos e médios negócios, tá? Só que nós utilizamos dentro do grande negócio porque estamos testando uma hipótese. E isso é uma forma também de eu não ter que pedir para alguém parar, pedir para alguém abrir uma exceção, né? Então, nas suas rotinas do core, porque eu realmente não quero atrapalhar o core, né? Eu não quero atrapalhar o dia a dia, né? Para algumas coisas eu vou precisar. E essa troca de experiências e culturas, ela acaba sendo incrível, assim, sabe? É uma das coisas que mais me motiva, porque se tu não encara que isso é uma realidade, essas diferenças talvez de ritmo, né, ou de cultura, tu vira um extraterrestre, né? Tu não tem que ser um extraterrestre, tu tem que ser mais um satélite. Tu tem que estar perto. Tu não pode estar muito perto para não operar, que nem o transatlântico, né? Mas tu não pode estar muito longe para ser um extraterrestre, né? Então, isso é importante, requer maturidade. Nós aprendemos muito ao longo do tempo a como se relacionar dentro dessas situações. Mas é bem importante. E a analogia do transatlântico e jet ski, para mim, ela é perfeita, perfeita, né? O transatlântico leva muito mais gente com muito mais conforto. O jet ski, ele consegue dar um pulo numa ilha ali, ver se tem alguma coisa interessante e voltar, né? E isso digamos, o risco controlado, né? Eu também adoro essa analogia aí que muita gente usa, né, Daniel? E você falou, né, agora há pouco de a TI permear as outras áreas, as pessoas lidarem bem com elas, tal. Mas para muita gente é um bicho de sete cabeças, né? Para muita Sim. gente demanda ainda uma tradução. É, como é que é a sua experiência em relação a isso? Tem um trabalho de educar o público muito árduo? Tem. E esse é um outro desafio incrível, assim, Cássio. E eu vou me usar como exemplo, tá? Eu sou publicitário de formação. E eu escolhi fazer publicidade e propaganda quando eu era bem jovem, porque eu era ruim em matemática. Olha só. E eu acabei desenvolvendo minha carreira profissional justamente em dados, né? Então, a visão de que a abordagem da tecnologia ela tem que ser alto nível, né? Ela não pode ter a cara do Matrix, né? Ela não pode ter os números caindo, ela não pode ter aquela coisa que o imaginário comum pensa quando pensa em tecnologia. A tecnologia tem que ser humana, a tecnologia ela tem que ser ah, realmente de fácil engajamento, né? E isso para mim é fundamental. Por exemplo, uma reflexão que eu gosto muito de fazer é por que quando a gente vai pedir uma comida num aplicativo de delivery, poxa, aquele app tem uma usabilidade incrível, né? Tem N funcionalidades. Mas quando eu vou executar alguma coisa que utiliza tecnologia dentro do ambiente corporativo, a tela é feia, né? O UX é ruim e assim vai. Então, é esse cuidado na jornada do usuário que a gente tem com o B2C, tá? A gente também tem que ter para dentro de casa. Porque eu preciso engajar as pessoas através da tecnologia. Se ela não quiser usar a tecnologia, não é só ela que não vai estar ganhando, a companhia não vai estar capturando valor operacionalmente, estrategicamente ou em performance do uso daquela tecnologia. Então, a gente utiliza alguns recursos que são para tornar, né, e a gente está evoluindo muito nisso, ainda tem muito o que fazer, mas a gente está evoluindo bastante, para tornar a tecnologia algo, entre aspas, sexy para o usuário interno, tá? Que ele goste de usar aquilo ali, né? Que faça, que, que seja bacana para ele. Então, isso é uma atenção especial que a gente tem e faz a diferença, tá? Saber lidar com gerações de profissionais, com expectativas dos profissionais também é importante, tá? Mas a tecnologia não deve ser o bicho de sete cabeças. Você fala que tem E que ser mais Uhum. sexy. Onde é que está o pulo do gato aí? UX? Eu acredito muito no UX para isso, UI, tá? E também UX Writing, né? O texto das peças, né?
como tu escreve dentro do software, como é que o software se comunica com o usuário, como é que a plataforma se comunica com o usuário, e assim vai. Então, esses cuidados, eles acabam fazendo uma diferença bacana no final, tá? E a gente mensura isso através do nível de engajamento nas ferramentas, né? Quais são mais usadas, menos usadas, a gente também olha isso, né? Isso internamente, você diz, né? Isso. Tá, E sim, para fora é óbvio, né? Agora, para dentro é um diferencial. sem dúvida. É, e vocês também têm aí, você, né, citou o e-commerce abaixo de vocês, né? Uhum. Pô, tá chegando aí Black Friday e, Sim, Daniel, acho até que a tua participação é ainda mais valiosa aqui, você nos atender perto da Black Friday, porque imagino que esteja uma loucura aí, né? sim, sim, É, para tecnologia, onde é que o bicho pega assim? Quando você pensa em Black sim. Friday, uma empresa do tamanho de vocês, com um volume de venda tão grande, onde é que você vai perder o sono na Black Friday? Estabilidade e segurança, sem dúvida, né? É manter a operação estável. Eu não posso impedir que ninguém compre. Eu não posso fazer com que essa experiência seja difícil para nenhum consumidor. Então, se um sistema cai, se um serviço cai, se a gente tem uma intermitência ou uma latência acima do tolerável, este é o maior problema na Black Friday. E o que causa isso é justamente a maior concentração de usuários, né, de clientes em tecnologia num período menor de tempo. Mas a gente está super preparado para isso. Os últimos anos foram escolas e a gente está cada vez mais maduro. Hoje, a Grendene, ela tem todas essas operações internalizadas. Os nossos times são muito competentes em garantir que a estabilidade e a segurança sejam garantidas, tá? E o grande problema aí é que vocês são alvo, né, Daniel? Assim, uma empresa do tamanho de vocês, eu imagino que, por N razões, né? Tanto daquele aquele invasor, aquele cracker mais brincalhão, que eu acho que é cada vez mais raro, porque ele deu espaço para o cracker que vem para roubar mesmo, roubar dados, roubar alguma coisa valiosa, né? Sequestrar dados, tal. Uhum. É, o, esse jogo hoje ele está concentrado onde? Assim, é na falha humana, é na falha tecnológica, né? Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente ouve falar, né, que a grande porta que foi aberta ali para uma invasão não é no sistema, né? É em alguém que deu uma bobeira, é alguém que deixou entrar, né? Acidentalmente, ou não vamos entrar nesse assunto, porque aí complica muito, mas às vezes até propositalmente, né? A quadrilha vai lá e pô, consegue alguém lá dentro da empresa e consegue abrir uma porta, tal. A gente já viu casos assim. Mas assim, a preocupação tá só na estrutura ou tem ali um olhar também, cara? Cuidado com o que você vai fazer como usuário aqui, porque você pode ser a porta de entrada. A preocupação ela é 360, né, Cássio? Tudo é um ponto importante e tudo precisa ser preservado. Então, é difícil te listar aqui quais são as portas, né? Mas eu garanto que a gente olha realmente sistemas, usuários, ambientes, né? E a gente hoje tem um índice de excelência nisso incrível, tá? Então, fico bem tranquilo, Legal. estou bem tranquilo em relação à nossa segurança da informação aí na Black Friday e todos os outros dias, tá? Bacana. Puxa, Daniel, quero te agradecer muito aí pelo papo. É gostoso entender como é que, né, vem a visão de um diretor, né, de uma área tão importante. É uma área que, se já não é, vai ser em breve o principal pilar de muitas empresas, né? Uhum. As empresas, acho que elas estão se transformando em empresas de tecnologia que fazem alguma coisa, tipo vender calçado, vender qualquer outra coisa, né? A, Acho a, a, que a, vocês estão ma- indo para isso já, né? Não, a Grendene sempre foi isso, tá? Eu Né? acredito muito, assim, que ela sempre foi uma empresa de tecnologia, né? Lá Legal. na sua origem, quando ela transformou o plástico não sei se tu conhece essa história, mas a Grendene nasceu criando o que antes era o que a gente chamava aqui no sul de palha de garrafão de vinho, que protegia o Hum, garrafão de vinho, né? Era de palha. sei. E a Grendene nasceu fazendo aquilo de plástico, né? Tá. Então, assim, ela já nasceu como uma empresa de tecnologia. E hoje, eu garanto que a Grendene tem as plantas industriais de calçados
injetados mais contemporâneo do mundo, assim, tudo é autônomo, o nível de tecnologia industrial é absurdo. E então, assim, somos uma empresa de tecnologia, sempre fomos. Só que a nossa tecnologia é a injeção do plástico, né? E hoje, cada vez mais é uma tecnologia do varejo, é uma tecnologia para a indústria também, é claro, mas uma tecnologia para dados, enfim. Hoje tudo é tecnologia, né, dentro da Grendene. E isso é core da operação. Então, ah, é o nosso passado e com certeza é o nosso futuro também. Muito legal ouvir isso, porque a gente às vezes desvaloriza tanto iniciativas nossas brasileiras, né? E a gente, pô, você vai comparar, né, nessas feiras que existem aí em vários lugares do mundo, o brasileiro está sempre fazendo bonito em tecnologia em várias áreas. Ah, A gente com só certeza. tem, a gente só precisa mudar essa cultura, né, do desprezo ao que é nosso. Outro dia eu estava vendo, Daniel, vou fugir um pouquinho do tema aqui, mas pessoal, e você vai entender o que eu quero dizer. É, por que que não tem nenhum prêmio Nobel brasileiro, né? E eu estava ouvindo a entrevista de algum cientista, ele disse o seguinte, ele falou, olha, a gente discutiu isso uma vez lá, né, na cerimônia e tal, e eles disseram o seguinte, olha, já teve alguns finalistas aqui de prêmio Nobel do Brasil, tal, a Argentina tem, o Chile tem, a Uhum. Venezuela tem prêmio Nobel e a gente não. Eles falaram, mas sabe qual é o problema? Quando a pessoa chega aqui, né, ela não tem o apoio da população. O brasileiro adora destruir os ídolos dele, é meio cultural isso. O cara tá se dando bem, não, esse cara é um pilantra, esse cara é isso, esse cara é aquilo, em vez de aplaudir. E com tecnologia, às vezes eu receio que aconteça a mesma coisa, sabe? Assim, do tipo, Sim. cara, o que a gente faz aqui, você acabou de dar um exemplo da Grendene aí, né, com os produtos que vocês têm, únicos, né, de tipo exportação, né, Uhum. e a gente aqui acha que não tem valor. Se colocar essa mesma planta num país vizinho, a gente fala, olha só, pô, os caras. É, É ruim é. isso, né, Daniel? A grama do vizinho é um desafio, mas eu vou trazer um exemplo que aconteceu ontem, né? Ontem mesmo, assim, ontem a Grendene foi reconhecida numa premiação que é o Top 100 Open Startups e Corps, aconteceu ontem, é o principal prêmio de inovação, do ecossistema de inovação do país. Ela foi reconhecida como a corporação do segmento de moda que mais investe em startups, tá? Que mais Olha contrata só. startups, né? E e isso é uma forma que a gente tem de incentivar o empreendedorismo no Brasil, né? Contratando startups, convidando startups para co-criar conosco através de programas de inovação aberta, para solucionar problemas da Grendene que têm um impacto global. Mas 99% dos casos, as startups são brasileiras. E a gente procura esses empreendedores em polos tecnológicos, em universidades, em associações, em entidades. Nós tivemos recentemente visitando ah, o polo de inovação do Nordeste, né? Porque a gente fala muito aqui Rio Grande do Sul, Instituto Caldeira, Santa Uhum. Catarina ali em Floripa, né? Mas lá no Nordeste nós temos o Vale do Cariri, o Vale da Rapadura, né? Tudo isso no Ceará. Tem um polo de tecnologia lá, tem um polo de empreendedorismo. E a Grendene, como uma empresa que está no Ceará, por que que ela não também está ali para valorizar essas relações com as startups Claro. do Ceará? É uma forma dela de fazer com que a gente. É a nossa contribuição, né? A nossa contribuição muitas vezes chega através de problemas bons, como eu digo, para que essas startups tenham as oportunidades para alcançar o mundo e conquistar isso que tu fez analogia aqui com o Nobel, né? E possam competir aí frente a frente com empresas de fora também, e assim vai. Então isso é super importante, tá? Legal. Pô, fico feliz de ouvir isso. Parabéns aí pela premiação. É, tenho certeza de que é merecido. Só para o pessoal não se confundir com datas, a gente está gravando aqui em meados de outubro, né? A gente sempre grava um pouquinho antes, Ah, é então verdade. quando o Daniel fala ontem, aí procure Falei ali ontem. em meados de outubro. Não, não, mas é É, normal, fica é. tranquilo. Daniel, quero então te parabenizar e te agradecer muito aí pelo papo. Obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço, Cássio, pelo espaço, conta conosco, tá? A gente fica à disposição.